O martírio da igreja. Vamos começar lendo Apocalipse, capítulo 20, verso 4, que diz o seguinte: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado a autoridade de julgar. Vamos começar já a comentar um pouco aqui, né? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado a autoridade de julgar. Esse texto nos leva para um outro, no Evangelho de Mateus. Em Mateus capítulo 19, verso 28, diz o seguinte: lá fala sobre tronos, no plural, e os que assentaram-se sobre eles, foi-lhes dado a autoridade de julgar. Em Mateus 19, 28, Jesus diz: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, Jesus fala, o trono está no singular, né? Também vos assentareis sobre 12 tronos. Aqui já fala tronos no plural e especifica que serão 12. Em Apocalipse 24 ele diz, vi tronos, não diz quantos são. Deduzimos que seja o mesmo momento. Aí diz, Mateus 19, 28, para julgar as 12 tribos de Israel. Então nós estamos acostumados com a nossa cultura brasileira, ocidental, acho que até mundial, em que a atividade de julgamento, de juiz, judicante, está separada do rei. Mas não é o caso na Bíblia, né? Na Bíblia, o rei é o juiz. Então, os tronos em que se assentarão essas pessoas são tronos para governar e para julgar. E no caso aqui de Mateus 19, ele está falando com os 12 apóstolos. Como o Apocalipse 20, verso 4, de vi tronos, e assentaram-se sobre eles, que ele não diz quem são, mas deduzindo que sejam os 12 apóstolos. E aí alguém perguntaria, mas Judas estará lá? Não, Judas não estará, o apóstolo Paulo estará no lugar de Judas. Eu tenho um estudo para mostrar que o substituto de Judas foi o apóstolo Paulo, e não Matias. Não é o caso hoje, que eu não vou falar sobre isso hoje. Então, deduzimos que essa palavra de Jesus em Mateus 19, 28 está se referindo ao seu cumprimento em Apocalipse 20, verso 4. É o mesmo momento. E aí, Mateus 20, verso 4, ele diz assim: vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Vamos lá de novo. Vi as almas. Normalmente eu digo que o Apocalipse contém uma visão na terra, outra visão no céu. Então temos só que descobrir se a visão que estamos considerando ela está acontecendo na terra ou no céu. Então, vi as almas daqueles que foram degolados. Vi as almas. Creio eu que é uma visão no céu agora, né? As almas. Não é o corpo. O corpo foi morto aqui na terra, mas as almas, elas estão lá no céu. E João, nessa visão, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Então, aqui é uma informação que é trazida aqui, como eu digo, o Apocalipse é o livro que tem maior
número de chaves de interpretação, chaves hermenêuticas, e essa é uma delas. A forma como os santos serão mortos, pelo menos uma grande parte deles, aqui está especificado que decapitados ou degolados. Algumas versões trazem decapitados, outra degolados, tanto faz, é a mesma palavra, é sinônimo. E diz o motivo por que eles foram decapitados. Parece que a palavra decapitados é uma palavra mais elegante, né? Enquanto que a palavra degolado, embora seja mais comum, popular, mas são sinônimos. Então, vai dizer aí que essas almas, que eles foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. São duas coisas, né? Isaías 8:20 diz: a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes dará a alva. É a lei e é o testemunho. E aqui está especificando o testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Então, o livro do Apocalipse, especialmente, ele repete como refrão essas duas expressões, né? É o testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Podemos até dizer que a palavra de Deus pode se referir ao Antigo Testamento e o testemunho de Jesus ao Novo. Pode ser, né? Mas pode significar outra coisa também. O certo é que a palavra de Deus e o testemunho de Jesus é o motivo por que essas almas foram decapitadas. O testemunho de Jesus, a palavra de Deus pode ser toda a Bíblia, que pode assim ser chamada a palavra de Deus, né? A Escritura. E o testemunho de Jesus pode ser o testemunho verbalizado, né? Jesus disse: ser-me-eis testemunhas, né? Tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, o certo é que o motivo por que essas almas foram decapitadas ou degoladas é o testemunho de Jesus e a palavra de Deus. O que significa que são os cristãos, né? Aqui são os cristãos. Então está se referindo aos cristãos, as almas. E aí está se referindo às almas. Então, eu quero me reportar um pouco aqui a outras partes da Bíblia para tentar entender essa questão, por que o decapitados, por que o degolados. Aqui eu fiz aqui um esboçozinho a partir do Antigo Testamento, né? E eu comecei lá com Davi. Quando Davi, em 1º livro de Samuel 17, ele derrotou o Golias com aquela pedra, que o Golias caiu, o Davi subiu no corpo do Golias, tirou a própria espada do Golias e com essa espada cortou-lhe a cabeça, né? Que assim decapitou, ou ele degolou o Golias e pegou a cabeça do Golias e levou a cabeça do Golias para Jerusalém. Guardou a espada dele na sua tenda. Então eu poderia dizer assim que essa prática de degolar, fôssemos estudar, aprofundar na cultura, podia ser até um costume daqueles povos e tal, mas me atendo assim superficialmente aos termos bíblicos. Eu quero mostrar que o Davi, ele cortou a cabeça do Golias, né, e levou como um troféu. Aí na sequência nós vamos encontrar Saul, primeiro livro de Samuel, capítulo 31, verso 8 e 9, na guerra entre Israel e os filisteus. Os filisteus, quando vieram no outro dia para despojar os mortos, eles encontraram o corpo de Saul e cortaram a cabeça de Saul, ou seja, decapitaram, né? Não se conformaram em que Saul estivesse morto, mas eles cortaram a cabeça dele e provavelmente levaram como troféu. Se nós formos assim raciocinar em termos do mundo espiritual, eu perguntaria o seguinte: será que Satanás, para se vingar de que Davi cortou a cabeça de Golias, ele teve esse prazer em cortar a cabeça do rei de Israel, que no caso era Saul?
Fica no ar a pergunta, né? Estou só levantando a questão aqui da degola, da decapitação. Prosseguindo agora no Novo Testamento, em Mateus capítulo 14, nós vamos encontrar João Batista sendo decapitado por Herodes, né? E foi colocado a cabeça dele num prato e foi dado à filha de Herodias, que deu a sua mãe. Então a gente vê aí mais, é um profeta. João Batista era um profeta sendo decapitado por Herodes, que era edomeu, descendente de Esaú, mas havia sido instigado por Herodias, né, que Herodias é uma espécie de Jezabel do Novo Testamento. Provavelmente estava sendo movida por espíritos malignos. Ou seja, ela, como a Jezabel do Antigo Testamento gostava de matar os profetas, essa Herodias, ela conseguiu manipular o rei Herodes para cortar a cabeça do profeta João Batista. Então, esse ato de decapitar, algum significado espiritual nisso aí. Quando nós chegamos em Atos capítulo 12, somos informados de que Herodes matou Tiago à espada. A Bíblia só diz isso, né? Herodes matou Tiago à espada. Deduzimos que foi decapitado, né? Foi por decapitação. E essa prática continua, né? E eu continuo levantando a pergunta: será que Satanás tem esse prazer em decapitar os santos com o propósito de se vingar? No caso, eu lembro que foi Davi que começou esse negócio de cortar a cabeça do inimigo. Eu só apenas pergunto, não estou aprofundando nem dizendo que seja um princípio espiritual. E aí, quando chegamos, por exemplo, no apóstolo Paulo, o martírio do apóstolo Paulo não está registrado na Bíblia, mas a história extra-bíblica nos informa, os historiadores, que provavelmente o apóstolo Paulo foi decapitado por Nero, ordem de Nero, imperador romano, aproximadamente no ano 64 depois de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo com certeza foi decapitado. E foi usada aí uma espada, né? Acredito que foi com a espada do carrasco. Alguns ainda especulam que pode ser usado um machado na decapitação, mas a Bíblia fala sempre espada, né? Embora a espada pode até significar outra coisa também. E também, durante a Revolução Francesa, somos informados de que a guilhotina também foi muito usada para decapitar pessoas, né? Então sabemos, especialmente os reis, os nobres e os padres, né? Parece que o povo ficou abusado da religião e da tirania dos reis, né? Luís XIV dizia: o Estado sou eu, né? Então, o que eu estou querendo aqui levantar a lebre aqui, porque aqui o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que é o livro da revelação, ele revela, porque é o único lugar que revela a forma como os santos serão mortos, né? Pelo menos grande parte deles. Provavelmente não serão todos que serão mortos dessa maneira, mas pelo menos parece uma maneira preferencial é que eles serão decapitados, né? E quando nós lembramos nas imagens que nós vimos na televisão nos últimos tempos, quando o ISIS, o Estado Islâmico, estava em atividade lá pelo Oriente Médio, vimos cenas ali em que parece que aqueles extremistas muçulmanos, eles estavam decapitando os cristãos, né? Não sei se somente os cristãos, mas principalmente os cristãos estavam decapitando. Então, especulando, né? Levantando essas lebres aí para ver por que Apocalipse 20, verso 4 diz que esses santos foram decapitados. E eles foram decapitados por esse motivo: a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Está nessa ordem: o testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Eles estarão sendo mortos. Agora,
novamente temos que tocar naquele assunto sobre que grande parte da igreja hoje acredita que a igreja não irá passar pela tribulação, a grande tribulação. E aí eu já venho dizendo há muito tempo que a igreja, na minha concepção, irá passar pela grande tribulação, né? E que os crentes que estão apostando nisso estão iludidos com o erro de interpretação da Bíblia. Mas parece que o ser humano ele gosta assim de se enganar a si mesmo, né? Eu gostaria que a igreja não passasse pela tribulação, porque eu não quero sofrer, duvido que alguém queira. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, não é isso que está vendo na Bíblia. Então nós temos que ser realista e não querer nos enganar a nós mesmos, né? A igreja irá passar pela tribulação. E aí esse texto que nós estamos considerando aqui, que é Apocalipse 20, verso 4, ele diz aí que vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Naturalmente eles foram degolados na tribulação, na grande tribulação. Que aí vem, eles não adoraram a besta, que é o anticristo, nem a sua imagem. Aí tem essa questão aqui, né? Vai haver uma exigência de se adorar a besta, que é o anticristo, e de se adorar também a imagem da besta, que o falso profeta vai mandar fazer uma imagem da besta. Então, nem é para adorar o anticristo, nem a imagem do anticristo. Porque esses aí que foram degolados pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, eles não fizeram isso. E diz aí, e não receberam o sinal em suas testas, ou a marca, né, nem em suas mãos. Então aí está o motivo porque esses aí foram mortos e foram perseguidos e martirizados, é porque eles nem adoraram a besta nem a sua imagem, e também não receberam a marca da besta na mão direita ou na fronte, né? Esse é o motivo de estar aí. Só que já estamos chegando, já está no final do Apocalipse. Isso que João está mostrando aí é já a ressurreição, né? Já a ressurreição dos santos no início do milênio. Mas para nós comparar os textos, tem tudo a ver. Eu quero retornar um pouco em Apocalipse para mostrar isso aí, porque nós estamos vendo a ressurreição. Mas temos que ver agora o próprio cenário em que isso vai acontecer, né? Em que esse martírio da igreja vai acontecer. E aí vamos lá voltar para Apocalipse capítulo 6. Logo após os cavalos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E a gente tenta entender o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que cenário que ele está narrando. Mas na sequência dos 4 cavaleiros, que são os 4 primeiros selos, é só a gente raciocinar, né? Por que na sequência da ação dos 4 cavaleiros vai acontecer isso aí que nós vamos ler agora, né? João teve essa visão e viu isso aí. E na minha opinião, isso que nós vamos ler aqui é exatamente o que aconteceu antes daquela ressurreição lá de Apocalipse 24. Então vamos lá. Apocalipse 6, verso 9. Diz assim: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas. Olha só, vi debaixo das almas. Lá fala que ele viu as almas também, né? Dos que foram mortos, olha só, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Lá há uma inversão porque fala por amor do testemunho de Jesus e por amor da palavra de Deus, né? Por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Aqui há uma troca de palavras, é o mesmo sentido, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Naturalmente é o testemunho de Jesus. Então está se referindo ao que acontecerá anteriormente àquela ressurreição lá. Aí vai dizer aí, e é uma visão que ele está vendo no céu, porque ele está vendo as almas, né? E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Então, essa expressão aqui, os que habitam sobre a terra, também é muito repetida em Apocalipse, né? E ela se refere aos ímpios, aos que não são de Deus, aos que não se arrependeram, aos que não são de Jesus, são os que habitam sobre a terra. Os que habitam sobre a terra, né? Não vingues o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, porque os que habitam sobre a terra foram os que perseguiram a igreja, foram os que mataram a igreja, foram os que degolaram, decapitaram. E não somente essa forma de matar, mas tem outras formas que eu vou mostrar logo depois. Verso 11: E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aí é por isso que eu estou dizendo assim. Aqui diz que haviam de ser mortos como eles foram. Lá em Apocalipse 20, verso 4, diz que eles foram decapitados. Será que esses aqui também foram decapitados? Pode ser. Mas, como eu estava ontem ensinando sobre as taças, teve uma parte das taças lá que eu fiquei assim impressionado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, tá aqui. Eu acho que é isso aqui. Vamos ver ali. Apocalipse 16, 5. Não, peraí. É 16, 4. Diz assim, olha só. Apocalipse 16, 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e na fonte das águas, e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Agora veja só. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são dignos. E aí ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ou seja, esse juízo, essa praga, esse flagelo que virá sobre a humanidade, sobre os que habitam na terra, ele está aqui revelando claramente que é uma vingança de Deus contra aqueles que mataram os santos, que martirizaram a igreja, né? Visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, os que habitam na terra, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Ou seja, a retribuição de Deus, né? A justiça retributiva de Deus. Portanto, nós só podemos entender que a igreja, ela vai sofrer o martírio, ela vai ser morta, e depois Deus vai tomar vingança, trazendo juízo sobre aqueles que perseguiram a igreja. E então esse cenário aqui ultimamente eu tenho pensado muito nessa questão dessa sequência aqui, e toda a descrição dos 4 cavaleiros do Apocalipse, porque vai dizer no verso 8 que eles vão matar a 4ª parte da terra. Se refere à igreja. Ultimamente eu tenho entendido que 1/4 da humanidade é a igreja, né? E esses que serão mortos aí, 1/4 da terra, está escrita a linguagem de Apocalipse 6, 8, 1/4 da terra será morto. Esse 1/4 aí é a igreja. E isso significa então que Apocalipse 6, de 1 a 8, é uma descrição da grande tribulação. Embora o texto não diga claramente isso, mas se deduz porque na sequência esses mortos vão aparecer lá no céu. Só que fica aí uma duvidazinha que eu também percebi aí, que é o seguinte: enquanto Apocalipse 20, verso 4 diz que eles serão decapitados, em Apocalipse 6, 8 ele conclui dizendo o seguinte, né? Que eles serão mortos com a espada, com a fome, com peste e com as feras da terra. Então aqui são 3 tipos de maneira de matar a igreja, né? A espada pode ser usada para decapitar. Aliás, a decapitação que tem dentro da Bíblia, você acredita que são com a espada, né? Agora, com a fome, com a peste, com as feras da terra, aí já
deixa uma certa questão no ar. Mas, prosseguindo e tentando entender essa questão de que a igreja vai ser martirizada, eu vou ler ainda um outro texto, porque lá em 6:11 diz lá que ele devia aguardar, né, descansar um pouco até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que serão mortos na terra como eles foram. Que serão mortos como eles foram. Ou seja, mais gente iria morrer a partir disso aí. Aí quando nós chegamos no capítulo 7 de Apocalipse, verso 9, nós vamos encontrar o seguinte, veja só. Novamente é uma visão do céu, eles estão lá no céu, né? Depois destas coisas olhei e vi aqui uma multidão. Algumas versões acreditam que traz uma grande multidão, né? A qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, quando menciona aqui de todas as nações, tribos, povos e línguas, geralmente essa expressão aí é para fazer um contraste com a nação de Israel, né? De um lado, as 12 tribos de Israel estão do lado. Do outro lado, todas as nações da terra, né? Tribos, povos e línguas. É um contraste com a nação de Israel, com as 12 tribos. E aí essa visão que agora João está tendo dessa multidão, creio é lá no céu, são as almas, aquelas mesmas almas de 6, 9 a 11, né? E diz aí, que estavam diante do trono, é lá no céu, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Ou seja, a mesma multidão de 6, 9, é essa aqui, só que agora essa multidão está maior. O número dos conservos de seus irmãos que haviam de ser completado, que haviam de ser mortos como eles foram, agora foi completado. E eles estão aqui no céu, essa multidão. Eu digo sempre que é a mesma multidão que Jesus, quando ele falou assim, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Aqui nós vemos o cumprimento, né, dessa ordem de Jesus. Aqui estão os discípulos de todas as nações. Só que eles estão lá no céu, são as almas deles, né? Aí eu vou saltar agora para Apocalipse 7:13, onde diz assim: e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu acho que aqui o anjo faz uma pergunta retórica para João. E quando eu leio isso aqui, eu me lembro de Ezequiel 37, quando Deus disse para o profeta, filho do homem, poderão reviver estes ossos? É uma pergunta retórica. Aí o profeta disse, Senhor Deus, tu sabes. Então, ele diz, profetiza, filho do homem, sobre estes ossos para que viva. Nós sabemos lá, né? Eu acredito que o cumprimento daquela profecia está aqui em Apocalipse 7. Então, voltando aqui para Apocalipse 7:13, um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, de onde vieram? Agora observe. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. Eu não vejo aqui nenhuma dúvida, né, de que essa multidão que foi martirizada, que é a mesma multidão as mesmas pessoas que estão referidas em Apocalipse 20, verso 4, que foram decapitados, ou pode ter sido mortos dessas outras maneiras aí, eles eram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aí diz aí, por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite, no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra. Então, eu não vejo como tornar mais claro isso, né? A Bíblia, na sua sinceridade, mostrando o que vai acontecer com a igreja. É o martírio da igreja. E então, diante de tudo isso aí, eu não sei como é que nós podemos acreditar, porque eu acredito que foi um erro na interpretação da Bíblia, que a igreja não irá passar pela tribulação, porque Deus não quer que a igreja sofra. Eu lembro que quando nós lemos os profetas, especialmente Ezequiel e Jeremias, esses flagelos que estão aí referidos, como a espada, a fome e a peste especialmente, eles são trazidos contra o povo de Israel quando eles pecam contra Deus, né? Quando o povo de Israel caiu na apostasia,
esses 3 juízos vieram sobre eles, e Deus repete, né, que eu trazer sobre eles: a espada, a fome e a peste. E aí eu diria, e a igreja dos últimos dias, que as profecias dizem, né? Jesus falou na apostasia, o apóstolo Paulo falou na apostasia. A apostasia da igreja não terá uma colheita de sofrimento e de martírio? É possível, é uma das maneiras de viver a coisa, né? Embora a gente sabe que a igreja fiel também atrai perseguição, né? Mas nós temos que ver aí as passagens que mostram que o problema da perseguição veio como consequência da fidelidade da igreja, ou quando essa perseguição veio como juízo de Deus, disciplina de Deus, né? No caso de que a gente chama de disciplina de Deus sobre a igreja para punir a apostasia. E podemos até entender que todo o cenário do Apocalipse, dessa perseguição contra a igreja, pode ser a disciplina de Deus contra a apostasia da igreja. E a gente retorna lá então para Apocalipse 20, que ele termina dizendo assim, verso 4, né? E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui já é a ressurreição, já é a ressurreição do justo, né? A ressurreição do santo. Eles vão ressuscitar, né? Acontecerá no futuro isso, porque a ressurreição dos santos, ou a ressurreição dos justos, ou a primeira ressurreição acontecerá quando da vinda de Jesus, né? E sabemos que o arrebatamento da igreja acontecerá ao mesmo tempo que a ressurreição e a vinda de Jesus. E isso é depois da tribulação, né? Então, mas reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aí vai começar o milênio, né? Aí seguir-se-á o milênio. Mas eu deixo essas considerações hoje aí, né? Nessas reflexões sobre o Apocalipse, a escatologia, dando a minha contribuição, e deixando aí para os irmãos aquilo que Deus tem me mostrado na Escritura, né? Eu tenho que compartilhar, para que a responsabilidade minha de despenseiro, né? Despenseiro dos mistérios de Deus, é obrigado o despenseiro a abrir a despensa dos mistérios de Deus, e aqueles mistérios que Deus me der, eu terei que compartilhar com a igreja, porque é isso que Deus espera de mim, né? Então, quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser, pelo menos está diante de todos para essa reflexão e rever se essas coisas não são assim.